Olha quem voltou, viado. Alô papai, alô mamãe. Depois de um mês sem gravar vídeo, e estou de volta. E antes de tudo, tenho que dar 2 recados pra você. Primeiro, se inscreve no canal, me segue no Instagram que vai aparecer aqui, ó. E deixa o seu like, claro, compartilha com seus amigos, compartilha com as suas amigas, com a sua família, com o seu brother. E é isso aí, mano. O segundo recado é sobre uma pergunta que vocês têm me feito muito: como faz pra viver de trade, como ganhar dinheiro com bolsa de valores. Então eu vou estar deixando aqui embaixo um link de um curso bem baratinho, mas que eu achei bem bacana, que custa R$30. Ele vai te ensinar com beabá de como começar a fazer trade, beleza? Agora vamos pro assunto do vídeo, porque o assunto do vídeo de hoje é o Tinder dos Estados Unidos. Cara, isso é muito polêmico. Cada um acha uma coisa. Eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre o Tinder daqui, sobre as meninas daqui, e vou contar umas das experiências que eu tive, beleza? Quando eu cheguei aqui, né, eu não conhecia ninguém. Quando você não conhece ninguém, você acabou de sair de um namoro, porque eu namorava no Brasil e tal, então eu cheguei aqui, tinha acabado de sair de um relacionamento, não conhecia ninguém. O que você vai fazer? Fala pra mim. Você vai instalar o Tinder. Então foi o que eu fiz. Eu instalei o Tinder e vou confessar pra vocês que tem muito Pokémon aqui. Brincadeira. Achei que eu tinha instalado Pokémon GO, viado. Mentira. Então, tem meninas menos favoritas de beleza, assim como no Brasil. Mas até que eu falar um negócio pra vocês, o pessoal do Rio vai entender bem o que eu tô falando. As meninas aqui, elas têm os traços muito bonitos. Pra você ter uma ideia, as feias daqui são as bonitas de São Gonçalo. O pessoal do Rio aí vai entender essa piadinha. Só que no meio dessas meninas, acabou que eu achei algumas meninas bastante interessantes. O cachorro lá atrás viajando, ele fica latindo pro nada, nossa, ele corre atrás do rabo, é deficiente, por isso que foi barato. Enfim, no meio dessas meninas que eu fui achando no Tinder, acabou que eu achei algumas meninas bastante interessantes, e foi com elas que eu dei, tipo, os meus primeiros rolês aqui na cidade de Las Vegas. Foi muito interessante no início, porque, assim, eu já sabia falar inglês, mas é claro que eu não tinha, tipo, a facilidade que eu tenho pra falar hoje, eu era meio travado e tal. Só que elas me ajudaram muito nisso, cara. Elas me corrigiam e não zoavam de mim, não riam. Elas me ajudaram muito a eu aprender inglês, desenvolver o meu inglês. Me ajudavam muito com dicas da cidade que eu não conhecia. E uma coisa que eu notei também sobre as meninas daqui é o seguinte: elas são muito carentes. Então, o mínimo que você dê de atenção já é o suficiente pra elas se apaixonarem. Então eu fiquei tipo assim, caralho, eu sou muito pica, eu tô fazendo todo mundo se apaixonar por mim, viado. Mas a verdade é que elas são carentes mesmo, não é você que é pica não. No caso, falando pro meu antigo eu. E o interessante disso tudo é que as meninas, acho que elas achavam que eu era muito fudido. Tipo assim, imigrante, tá ligado? Nossa, deve ser muito fudido. As meninas me davam, tipo, travesseiro, tá ligado? Jogo de lençol, um monte de coisa que eu ficava me sentindo meio mal. Mas, tipo, obrigado, tá ligado? Que realmente não tinha acabado de chegar aqui, não tinha. E foi muito interessante, muito engraçado isso, cara. A visão que elas tinham de mim, eu acho que era sobre, tipo, uma pessoa muito pobre. Não que não fosse verdade, tá comendo um coqueiro. Então, a verdade é que as meninas americanas, elas são um pouco diferentes do que as brasileiras são. Pelo menos as que eu conheci na hora do Rio, então não sei como são nos outros estados. As mulheres brasileiras, elas não são tão carentes quanto as americanas, sabe? Embora as brasileiras sejam, na minha visão, mais atraentes, tenham um sex appeal maior, elas perdem nesse lado para as americanas. As americanas são muito mais companheiras, sabe? Elas te ajudam mais. E lembrando que eu tô falando das minhas experiências, não tô falando que no geral é isso. Nas minhas experiências, as americanas foram muito mais companheiras, se preocuparam muito mais com o meu bem-estar do que geralmente as brasileiras faziam. O lado bom disso tudo é que, de todas as americanas que eu perguntei, todas elas tinham uma visão boa dos brasileiros, sabe? O brasileiro tem uma visão de galanteador, de Dom Juan mesmo, cara. Um bagulho até engraçado, que eu não sei de onde sai essa fama. Enfim, o brasileiro tem essa boa imagem. Chega a ser engraçado, porque além da gente ter essa fama de Dom Juan, sei lá, acho que a gente tem uma fama meio de pobre, mano, de fudido, sabe? Eu lembro que uma vez a menina perguntou, a menina que eu saí do Tinder, ela me perguntou se eu passava fome no Brasil, mano. Eu fiquei tipo, não. Uma outra perguntou se eu era do tráfico, tá ligado? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que elas têm uma visão boa da gente, elas têm uma visão meio tipo assim, caralho, maluco, fudido, né, mano? Deve ser por isso que eu ganhei tanto presente no início, mano. Toda mina que eu saía parecia que queria me dar as paradas, tá ligado? Tipo, travesseiro e essas coisas, e bagulho de utensílio básico que ela achava que eu não tinha. Era um bagulho meio bizarro. Mas eu acho que é também porque eu tenho cara de fudido, né, mano? Sim. Uma outra americana, mano, ela me chamou pra morar com ela. E eu conheci ela, tipo, um mês.
porque ela ia se mudar pra Utah e a gente tava ficando e tal, e ela me chamou pra ir morar com ela, mano. Aí eu falei, não tem como, né? Elas se apegam muito fácil, sabe? É uma parada meio... Tá fazendo, cara? Fazendo cocô, desculpa. Chamou pra morar com ela e eu não a conhecia direito, e tem muita coisa que as meninas são... E agora eu vou dar uma dica boa pra quem tá no Brasil aí, que é de repente conhecer uma americana, né? Pra já chegar, né? Chegar ali, ó. Já chegar ali, ó. Baixa o Tinder no seu celular, normal. Se você colocar o Tinder Plus no seu celular, você consegue botar o GPS pra cá. Mas se você não tiver o Tinder Plus, se você for fudido, como era o meu caso, ainda é, né? Eu não sou muito bom. Se você for fudido, você pode baixar um aplicativo que deve ter no Apple Store e no Google Store, no Google Play, né? Que é um VPN. Acho que é VPN o nome. Como se fosse um GPS fake, você consegue botar aqui ou em qualquer lugar que você queira ir dos Estados Unidos. E automaticamente o seu Tinder vai te jogar garotas de lá. É muito interessante. Uma dessas aí você já conhece alguém, já chega com alguém pra te mostrar a cidade. É uma coisa muito interessante. Tá bom, meninos? Nossa dica do Titio Carlos. Agora vai um recadinho pra vocês. Pega o teu celular, o seu notebook ou o que você estiver aí assistindo e se inscreve no canal, viado. Vai lá, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas minhas experiências no Tinder. Se vocês tiverem gostado e quiserem uma parte 2, só deixar o like, que se eu estiver vendo que a rentabilidade tá sendo boa, eu faço uma parte boa, uma parte 2 das minhas histórias do Tinder, cara, que eu tenho bastante. Quando eu cheguei aqui, eu realmente não fazia nada além de trabalhar e conhecer meninas. Tá bolando um plano pra ficar milionário. Nós tá bolando um plano pra virar empresário. Nós tá bolando um plano pra ficar milionário. Nós tá bolando um plano pra virar empresário.